padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Aqui estamos e vamos abrir o nosso coração para que a palavra santa de Deus que vamos proclamar nos interpele, interpelação de que precisamos, para que neste diálogo bonito e amoroso de Deus conosco, o nosso coração se abra e possa recuperar aquela sensibilidade que nos faz perceber em que precisamos mudar e termos a disposição de, ajudados e fecundados pela graça de Deus, operarmos em nós as mudanças que todos nós precisamos. Eu lembro aqui o que nós vamos escutar como exemplar para nós, lá em Cafarnaum, quando um funcionário do rei, que tinha um filho doente, e ouviu dizer que Jesus estava vindo da Judéia para a Galiléia, foi ao seu encontro para lhe pedir que fosse a Cafarnaum curar seu filho que estava morrendo. Ele foi ao encontro do Senhor e foi tocado, por isso abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Lembro aqui dos sermões de Santo Agostinho, quando ele comenta: no Evangelho, portanto, é louvada a fé humilde. Quando o Senhor prometeu ir à casa do centurião para curar-lhe o servo, ele respondeu: não sou digno de que entres em minha casa. Proclamando-se indigno, tornou-se digno de que Cristo entrasse não só em sua casa, mas sobretudo em seu coração. Ele não teria pronunciado tais palavras com tanta fé e humildade se já não tivesse dentro de si aquele que não ousava acolher em casa. Não seria grande felicidade ter Jesus em casa se não o tivesse no coração. Jesus, mestre da humildade, pelo exemplo e pela palavra, sentou-se também à mesa de um fariseu orgulhoso, chamado Simeão, lembremos. Embora repousando naquela casa, o filho não encontrava no coração do seu hospedeiro um lugar onde reclinar a cabeça. Portanto, enquanto o Senhor se sentava à mesa, do soberbo fariseu estava em sua casa, mas não em seu coração. Ao contrário, embora não entrando na casa do centurião, mesmo de longe, já possuía a Deus no seu coração. Por isso é levada em conta a sua fé cheia de humildade e de confiança. Não sou digno de que entres em minha casa. E o Senhor, eu vos digo que nem mesmo em Israel encontrei uma fé tão grande, isto é, no Israel segundo a carne. Nós podemos avaliar a fé dos homens, mas como homens, aquele, porém, que perscrutava o íntimo, aquele que ninguém podia enganar, dá testemunho do coração deste homem que se aproxima dele para pedir, ouvindo a sua humilde palavra e pronunciando a sentença da salvação. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galiléia, os galileus receberam-no bem porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim Jesus voltou para Caná da Galiléia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho que estava morrendo. Jesus disse-lhe: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: a febre desapareceu ontem pela 13h. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou-o quando voltou da Judéia para a Galiléia.
Amados e amadas de Deus, o Senhor percorre todos os caminhos da humanidade, os nossos caminhos. E Ele, no entanto, diz, advertindo-nos, que um profeta não é honrado na sua própria terra, porque as resistências são grandes, porque o orgulho toma conta do coração humano facilmente. Quando Ele, no entanto, chegou a Galiléia, os galileus receberam-no bem porque tinham visto e sabiam que Ele tinha feito de extraordinário em Jerusalém. Assim Jesus voltou para Caná da Galiléia, onde havia transformado a água em vinho. Foi quando um funcionário do rei, que tinha um filho doente, se aproxima dele para lhe fazer um pedido. Vai ao seu encontro e pede para que Jesus pudesse ir a Cafarnaum curar seu filho que estava morrendo, um pai aflito. Jesus então lhe disse: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. Para dizer, a nossa fé tem que ser amadurecida na força da presença amorosa de Cristo e não por sinais ou por mágicas. O funcionário disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Aflito suplicou. E o Senhor lhe diz: podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra e foi embora. Ao chegar, ele vai encontrar exatamente o seu filho vivo. Pergunta ao funcionário a que horas tinha o menino melhorado. E ele informa: a febre desapareceu ontem pela 1h. O pai então constata: foi exatamente na hora em que Jesus lhe disse: teu filho está vivo. Ele abraça a fé juntamente com toda a sua família. Somos, portanto, interpelados, como encontramos nas homilias sobre o Levítico de Orígenes, quando nos diz: consideremos o nosso verdadeiro sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo. Tendo assumido a natureza humana, ele estava o ano todo com o povo, aquele ano do qual ele mesmo disse: o Senhor enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, proclamar um ano da graça do Senhor e o dia do perdão. E uma só vez durante esse ano, no dia da expiação, ele entrou no santuário, isto é, penetrou nos céus, depois de cumprir sua missão redentora, e permanece diante do Pai para torná-lo propício ao gênero humano e interceder por todos os que nele creem. Creiamos nele, depositemos nele toda a nossa confiança e assim poderemos ser depositários e destinatários de suas bênçãos e nos tornarmos bênçãos e instrumentos de salvação e de bem, de graça e de amor uns para os outros. Supliquemos esta graça unidos ao coração da amada Mãe Maria. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.
padroeiro.